Quando a gente fala em salvação, as pessoas não têm tanta noção do que significa. Quando a gente fala em Deus, as pessoas também veem Deus como alguém grande, infinito e tal, mas tão pouco tem a noção da sua grandeza. Quando nós falamos em justiça de Deus, as pessoas preferem ouvir a misericórdia de Deus, não a justiça. As pessoas normalmente que não temem a Deus, não têm temor a Deus, elas preferem ficar com o foco na misericórdia, na compaixão, no amor de Deus, do que na justiça de Deus. Porque elas dizem assim, não, Deus conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou, sabe que, no fundo, Ele vai me salvar. Então as pessoas levam salvação, ou o próprio nome de Deus, a justiça ou o amor, levam num nível muito pequeno, baixo. E por causa disso, elas não desenvolvem espiritualmente. Elas não desenvolvem. E são frágeis, são fracas na fé. Deixe-me falar para vocês a visão que Deus me deu a respeito da sua grandeza e a respeito do que significa a salvação. Quando eu tive o meu encontro com Jesus, quando nós nos vimos perdidos, desesperados, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. Ele me convenceu dos meus enormes pecados, embora eu não fosse um rapaz que vivesse nas drogas, nas noitadas, nas prostituições. Enfim, eu era um rapaz normal e que não achava, não acreditava que era um pecador enorme, nada disso. Pecar, está bem, eu também pecava, claro, ninguém é santo. Mas, quando o Espírito Santo me mostrou que aquele rapazinho, franzino, era um pecador, você não tem ideia do que eu vi. Você não tem ideia do que eu gemi, do que eu passei por alguns momentos. Ele mostrou o que era a minha vida. Ele mostrou, em poucos anos de vida, 19 anos, não tinha muita coisa, mas tinha muita coisa. Era muito grande. Eram imensos os meus pecados. Ele mostrou, ele me convenceu dos meus pecados. Diante disso, nós ficamos desesperados. Nós ficamos sem chão. E perguntamos, quem pode me salvar? Como que eu vou me salvar? Tem misericórdia de mim. Então o Espírito Santo, em seguida, me mostra Jesus, o único que poderia me salvar. Foi quando nós nos lançamos de corpo, alma e espírito aos braços dele. E então
houve um novo nascimento. Não batismo com o Espírito Santo. Novo nascimento não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Houve um novo nascimento. Quer dizer, eu havia naquele momento sido nascido do Espírito Santo. Então, diante daquele quadro, da convicção, da transformação, da minha salvação, a partir daquele momento, eu joguei para o alto todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos, literalmente todos os meus sonhos. A partir daquele momento, eu me ofereci, eu pedi, eu clamei: Jesus, gasta a minha vida para falar para outras pessoas o que o Senhor faz. O que o Senhor realiza. A salvação que o Senhor dá. Porque eu sabia que as pessoas têm as suas religiões, têm a sua fé, têm a sua, enfim, sua maneira de ser, seus costumes, mas poucas pessoas, pouquíssimas pessoas realmente têm a salvação. Poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Mesmo dentro da Igreja Universal. Mesmo dentro da igreja. E eu não tenho segurança de todos os pastores, de todas as obreiras e obreiros, com a sua salvação. Eu não estou seguro disso. Eu não tenho segurança. Eu não sei quem é. Os que eu conheço pessoalmente, eu posso avaliar a salvação, mas a maioria eu não conheço, eu não sei quem são. Mas entre os pastores, pessoas que realmente estão na igreja há décadas, eu não tenho segurança com respeito à sua salvação. Porque é algo infinito. É algo que quisera eu que Deus me desse palavras para exprimir o que significa a salvação. O que significa a morte de Jesus na cruz? O que significa você ser uma pessoa de Deus? A Bíblia fala da glória de Deus. Os autores sagrados falam da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Mas nenhum homem, e nem na Bíblia, você encontra palavras que realmente expressem a grandeza de Deus. Ninguém nesse mundo foi capaz de exprimir a grandeza de Deus. Nem na Bíblia nós encontramos. Você só tem acesso à grandeza de Deus, o entendimento da grandeza de Deus. Você só tem acesso, entendimento, e não tem palavras para exprimir isso, quando você nasce do Espírito Santo. Quando você tem um encontro com Jesus. Quando você é nova criatura. Nasce do Espírito, nasce da água e do Espírito Santo. Quando você então se torna espírito. Você deixa de ter a natureza humana para ter a natureza espiritual. Você deixa de ser filho da sua mãe e de seu pai para se tornar filho de Deus, filha de Deus. É uma mudança radical. É uma transformação total. O que contraria as religiões, as igrejas deste mundo. Contraria
o curso desse mundo, porque diante do mundo todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Eu posso usar drogas, eu posso me prostituir, sou filho de Deus. No final das contas ele vai me salvar. Ele é muito misericordioso, ele é cheio de compaixão. No final das contas ele vai me salvar também. Vai nada. No final das contas, a pessoa vai morrer e vai para o inferno e não tem jeito. E depois é que vai ser julgado. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. A pessoa morre, se não nasceu de Deus, se não é de Deus, se não é filha de Deus, ela vai direto para o inferno. Não porque Deus manda ela para o inferno, mas o diabo, quando a pessoa morre, ele vem buscar a alma daquela criatura e levá-la para o lugar onde ele habita, Satanás habita. Leva para lá, porque essa criatura foi dele durante toda a vida e não foi salva. Não entrou no reino da justiça, não viveu na justiça de Deus. Então, ela vai para o reino da injustiça, que é o inferno. O inferno nada mais é do que o reino da injustiça. Só isso. Então, quem viveu a vida toda na injustiça, que significa pecado, tudo que é pecado é injustiça. Tudo que é injustiça é pecado. Você gosta de injustiça? Você gosta de injustiça? Você tem prazer em injustiça? Pois é, injustiça para Deus é pecado. O diabo é o senhor da injustiça. Jesus veio como senhor da justiça. Então, quem seguiu o senhor da injustiça até a morte, pertence ao senhor da injustiça. Vai para o lugar onde estão os demais que viveram na injustiça. É o inferno. Não é Deus que manda para o inferno. Agora, depois, no futuro, no dia do julgamento, essa gente toda que estava no inferno vai ressuscitar para se apresentar diante do justo juiz. E lá não haverá advogado de defesa. Vai haver acusação, Deus vai mostrar por que aquela pessoa está ali para ser julgada. Vai mostrar os pecados delas, os atos delas, as atitudes delas, que não foram apagadas, porque não teve quem apagou. Porque aquelas pessoas não quiseram a justiça de Deus. Rejeitaram o Filho de Deus. Rejeitaram a salvação gratuita que Deus providenciou. Então eles vão ser julgados e serão condenados. Aí sim, eles vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre, que é muitas vezes, milhões de vezes pior do que o inferno. Porque lá no inferno, o inferno, a morte, o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo isso faz-se um pacote e vai ser tudo lançado no lago de fogo e enxofre. A morte, o diabo, Satanás, o falso profeta, o anticristo, tudo que não presta vai ser julgado lá no lago de fogo. Aí sim, os que forem julgados, os seres humanos que forem julgados, vão ser todos condenados e lançados lá fora, lá naquele lago. Jesus apenas disse assim: lá haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Por toda a eternidade. Toda a eternidade. Não tem chance de sair de lá. Lá estarão urrando, trincando os dentes, digamos, Satanás, a morte, o falso profeta, o anticristo, os demônios e todas as pessoas cujos nomes não estavam escritos no livro da vida,
no registro celestial. Quando a gente nasce, os nossos pais nos registram aqui na terra. Então nós carregamos aquele nome pelo resto da vida. Morremos, então tem a certidão de quê? De óbito. É ou não é? Acabou aquela criatura. Acabou. Desapareceu. Mas não morreu diante de Deus, nem diante do diabo. A alma daquela criatura ou estará lá no inferno, ou estará com Deus. As chances de estar com Deus são ínfimas, são pequeníssimas. A maioria vai para lá. A maioria vai para lá. Quanto mais crianças nascem, quanto mais seres humanos nascem, mais o inferno se enche. A probabilidade de uma pessoa, de um ser humano, ir para o céu, digamos assim, eu diria, 5%. A probabilidade de ir para o inferno, 95%. Então, cada criança que é gerada, quando você, mulher, traz um filho a este mundo, a probabilidade dessa criança crescer, desenvolver e ir para o inferno, 95%. Só para você ter uma ideia. Apenas 5% vai para o céu, segundo a nossa matemática, a matemática que a Bíblia se nos apresenta. Você pode verificar, se você verificar os números bíblicos, Abraão, para resgatar o seu sobrinho, pegou 318 homens nascidos em casa. 318 para vencer 4 reis que venceram 5 reis. 9 reis ele venceu. Gideão, quando tocou a trombeta, eram 32 mil homens, mas apenas 300 foram escolhidos. Não é? Sim ou não? Davi tinha uns 600 homens. 600 especiais. Mas muito especiais, apenas 30. Mas super especiais, apenas 3. Então você vai verificando que a matemática que a Bíblia se nos apresenta é uma matemática difícil de se entender. Por que a maioria vai para o inferno? Por que a maioria vai se perder? Por que a maioria vai viver no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, sem chance de voltar atrás? Por quê? Por quê? Por causa da grandeza de Deus. A grandeza de Deus. O entendimento da grandeza de Deus. Eu tenho uma leve, tênue noção da grandeza de Deus. Pequeníssima. Mas não apenas eu, mas todas as pessoas nascidas do Espírito Santo têm esse entendimento, porque conhecem de onde vieram, sabem em quem têm crido. Então eu falo daquilo da minha própria experiência, não que está escrito na Bíblia. Quando eu conheci Jesus, quando Ele me salvou, barbaridade. Eu me despojei de tudo, dos meus próprios sonhos, para passar para outras pessoas aquilo que Deus havia me revelado. Que é o que nós temos feito ao longo de quase 50 anos. Ao longo de quase 50 anos, nós vimos fazendo isso. Tentando passar para as pessoas aquilo que Deus nos havia concedido. A magnífica, a extraordinária, a incomparável,
ou incomparável riqueza de Deus. Então, na minha ótica, depois que houve essa transformação, eu estudava, eu trabalhava, enfim, eu tinha os meus compromissos, mas dentro de mim fervia a sede de ganhar outras pessoas para Jesus. Por quê? Por conta da salvação. A salvação da alma. Você só pode ter noção, alguma noção da grandeza de Deus, quando você nascer de Deus. Você não tem noção da grandeza de Deus apenas por conhecer a Bíblia. Ninguém tem noção da grandeza de Deus por conhecer a Bíblia. Você só tem noção da grandeza de Deus quando você nasce do Espírito Santo. As pessoas preferem ouvir a misericórdia de Deus, não a justiça. As pessoas normalmente que não temem a Deus, não têm temor a Deus, elas preferem ficar com o foco na misericórdia, na compaixão, no amor de Deus, do que na justiça de Deus. Porque elas dizem assim, não, Deus conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou, sabe que, no fundo, Ele vai me salvar. Então as pessoas levam salvação, ou o próprio nome de Deus, a justiça ou o amor, levam num nível muito pequeno, baixo. E por causa disso, elas não desenvolvem espiritualmente. Elas não desenvolvem. E são frágeis, são fracas na fé. Deixe-me falar para vocês a visão que Deus me deu a respeito da sua grandeza e a respeito do que significa a salvação. Quando eu tive o meu encontro com Jesus, quando nós nos vimos perdidos, desesperados, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. Ele me convenceu dos meus enormes pecados, embora eu não fosse um rapaz que vivesse nas drogas, nas noitadas, nas prostituições. Enfim, eu era um rapaz normal e que não achava, não acreditava que era um pecador enorme, nada disso. Pecar, está bem, eu também pecava, claro, ninguém é santo. Mas, quando o Espírito Santo me mostrou que aquele rapazinho, franzino, era um pecador, você não tem ideia do que eu vi. Você não tem ideia do que eu gemi, do que eu passei por alguns momentos. Ele mostrou o que era a minha vida. Ele mostrou, em poucos... Quando a gente fala em salvação, as pessoas não têm tanta noção do que significa. Quando a gente fala em Deus, as pessoas também veem Deus como alguém grande,
infinito e tal, mas tão pouco tem a noção da sua grandeza. Quando nós falamos em justiça de Deus,